Seguindo com reforma, como dissemos no vídeo 1, a reforma luterana e a reforma calvinista tinham um perfil doutrinário. Serão estas duas reformas que definirão como o pensar cristão vai se moldar depois da reforma, especialmente o pensar cristão não católico. Há uma terceira reforma, que é a reforma anglicana. A reforma anglicana deve ser entendida como uma reforma de caráter de cunho político. Ela não representa uma mudança doutrinária na igreja. A igreja anglicana não renunciou, não negou os dogmas, os ensinos católicos. Manteve os mesmos ensinos, os mesmos valores, as mesmas práticas e as mesmas tradições. A grande mudança é que o chefe da igreja anglicana não é mais o Papa, agora é o rei. O rei da Inglaterra é chefe da igreja anglicana. Essa é a verdadeira condição que dá o caráter político à reforma anglicana. No entanto, essa reforma vai ser muito importante, apesar de apenas criar uma igreja nacional, ao invés de mudar os dogmas da igreja. Ela vai ser muito importante porque os anglicanos se apoiarão e serão apoiados pelos puritanos. Quem serão puritanos? Puritanos e presbiterianos. São duas vertentes da teologia calvinista que vão se desenvolver na Inglaterra. Os presbiterianos vão se desenvolver especialmente na Escócia. Na verdade, a igreja presbiteriana surge na Escócia. E a igreja puritana, que é uma igreja irmã, de mesmo perfil doutrinário que os presbiterianos, surge na Inglaterra. Ou seja, ambas surgem dentro da Grã-Bretanha. E essas duas igrejas reformadas, calvinistas, vão, durante todo o processo do século XVI e XVII e até a Revolução Gloriosa, vão apoiar a igreja anglicana e vão ser apoiados pela igreja anglicana em diversos momentos, ok? Do ponto de vista doutrinário, entretanto, a igreja anglicana se assemelha muito à igreja ortodoxa. É uma separação meramente administrativa. Enquanto a igreja católica é administrada pelo Papa, como dissemos, a anglicana é administrada pelo rei da Inglaterra, a ortodoxa pelo metropolita de Constantinopla. É o bispo metropolitano de Constantinopla quem governa a igreja ortodoxa. Muito bem. Do ponto de vista das relações políticas que acontecem entre as reformas, nós vamos ver a reforma luterana encontrou apoio. Ela não foi produzida, mas foi apoiada pela nobreza. Qual o objetivo da nobreza na reforma luterana? Eles ambicionavam as terras da igreja. Os nobres estavam passando por momentos de dificuldade devido ao crescimento populacional, devido ao crescimento desproporcional entre a população e a produtividade no campo, a concorrência de hegemonias com a burguesia que estava se empoderando devido ao acúmulo de capitais. Então eles imaginavam que, tendo mais terras, eles teriam mais poder e mais prestígio. Então a nobreza alemã apoia a reforma luterana. Do ponto de vista da reforma calvinista, ela vai ser amplamente apoiada pela burguesia, especialmente por alguns pontos, não da doutrina, mas da praxeologia dos calvinistas. E o que é praxeologia? É o jeito que a igreja ensina as pessoas a viverem, como a igreja ensina as pessoas a praticarem o cristianismo, praticarem a sua fé, a sua religião. Praxeologia não se limita somente ao cristianismo. Todas as religiões têm suas práticas. E as práticas calvinistas eram extremamente favoráveis à burguesia.
Inclusive, sobre isso, o Max Weber, no comecinho do século XX, vai escrever uma obra interessante sobre isso, que é Ética Protestante e Capitalismo, quando ele fala justamente como o modo de pensar calvinista produz uma sociedade burguesa forte. Quais são os 3 principais pontos da praxeologia, das práticas de vida dos calvinistas? A primeira prática é o rigor ascético. O que é o rigor ascético? É um rigor moral quase que rabínico, quase que farisaico. As pessoas não podiam fazer certas coisas, não podiam gastar seu dinheiro com divertimentos, não eram aconselhados a gastar dinheiro com luxos. Então eles tinham uma vida extremamente tosca, casas muito humildes, alimentos muito humildes, nada de luxo no vestuário, no comer, nada de ostentação. Essa vida foi pregada durante 4 séculos pelos calvinistas. E isso vai ser muito importante porque vai favorecer a acumulação de riquezas. Os calvinistas não aceitavam se exibir com dinheiro. Tem uma cena muito interessante de um filme importante, que inclusive recomendo que você assista. O filme é A Morte do Rei, desculpe, Morte ao Rei, Morte ao Rei. E é uma cena interessante em que o Oliver Cromwell oferece um jantar para um dos nobres reformistas da Inglaterra. E quando o cara chega para a refeição na casa dele, o que tinha era mingau de aveia. Então isso é interessante. Por que ele tinha mingau de aveia? Porque ele não preparou um jantar ostentando para receber com luxo, com pompa, um nobre em sua casa. Então os calvinistas tinham essa primeira coisa. Falando de 3. Então a primeira, um grande rigor ascético, moral e também nos gastos. Segundo, a ética do trabalho. Para os calvinistas, se você não é capaz, você não tem interesse de trabalhar, então não deve comer. Inclusive, há uma prática entre os calvinistas de nem ao menos fazer amizade com pessoas que são preguiçosas. Se você é reputado por preguiçoso, um calvinista praticante não será seu amigo. Eles não fazem amizade com gente preguiçosa porque é desaconselhado, porque está na Bíblia, se o homem não quer trabalhar, tal homem não deve comer. Diz mais a Bíblia, lá nas cartas de Paulo, se a pessoa é preguiçosa, nem ao menos o receba em casa. Então, todo mundo trabalhava e trabalhava muito. Ora, se você trabalha muito e você gasta pouco, óbvio que você vai produzir uma consequência lógica, que é a acumulação de riqueza. Muito trabalho, pouco gasto, acumulação de poupança. Isso vai ser fundamental para a Revolução Industrial lá na frente. A terceira prática importante do calvinismo é a fé inabalável de que o homem crente não escolheu ser crente, mas ele é crente porque ele foi chamado, ele foi escolhido eternamente por Deus. Então isso dava ao calvinista uma certeza de fé muito especial de que ele podia ser imbatível no que ele fizesse, ser inatingível no que ele fizesse, porque Deus era com ele, ele era um escolhido. E mesmo que algum revés o fizesse cair, ele poderia provar que Deus era com ele, se reerguendo, começando de novo e refazendo tudo. Então isso vai criar uma mentalidade interessante nas sociedades que foram influenciadas pelo calvinismo. Interessante que, se você for perceber, a Revolução Industrial começa em países de origem calvinista. Quais são eles? A Inglaterra, a França, a Holanda e a Bélgica. Ela se difunde em um país também de formação calvinista, que são os Estados Unidos. E somente no segundo momento ela vai chegar a um país que tem uma formação luterana, que foi o caso da Alemanha. Perceba que a Revolução Industrial ela se atrasou muito nos países de cultura cristã católica. E por que isso aconteceu? Por 3 razões. Primeiro, porque os católicos, a doutrina católica até o século XIX, não priorizava coisas como a economia, a poupança, o trabalho e principalmente a educação.
era muito comum se ver em países, em sociedades católicas, uma maioria de analfabetos.